Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje nós teremos o nosso companheiro Ricardo Senra. Ele é aqui do nosso querido Jefa e nos falará sobre o tema O Espiritismo é Consolador? E para prepararmos o ambiente antes da exposição do nosso amigo, vamos juntos fazer uma prece, nos ambientarmos, acalmarmos nossas mentes, nossos corações. Pensando em Deus, nosso Pai de amor e bondade, no nosso querido irmão Jesus, na espiritualidade amiga que nos acompanha. Nesse momento, com o coração cheio de gratidão por aqui estarmos, dedicando um tempo ao estudo da doutrina, ao aprendizado. Agradecemos também pela saúde, pela oportunidade de estarmos encarnados. Aproveitamos para pedir, Senhor, que envolva os nossos lares, que essas boas vibrações que agora sentimos possa refazer nossos espíritos para seguirmos em frente na caminhada, na luta de cada dia, estendendo ainda as melhores vibrações para os nossos irmãos em humanidade, para todo o nosso planeta, que aqueles que passam por momentos difíceis possam ser amparados, terem sua fé renovada, a esperança, na certeza de que dias melhores virão para todos nós. Que possamos agora estar com os nossos corações abertos, com as mentes focadas, para absorvermos os melhores ensinamentos trazidos durante a palestra. Que o Senhor esteja conosco, nos envolvendo hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. É um prazer muito grande estarmos juntos hoje, falando da doutrina espírita, falando do Evangelho de Jesus, trazendo um pouquinho do que já estudamos a respeito da doutrina espírita, para que juntos possamos responder a essa pergunta que é colocada para a gente aqui hoje como tema. O Espiritismo é consolador? E aí, o que vocês acham? É lógico que eu não vou responder a um tema dessa relevância sozinho, né? Eu vou me socorrer aqui principalmente das obras básicas. Nós vamos usar bastante o livro A Gênese, esse livro tão instrutivo, tão esclarecedor. E desde já coloco para vocês aqui que todas as citações que eu compartilhar aqui durante esse estudo, elas foram retiradas da quarta edição, de 1868, né? A última edição do livro A Gênese, editado com Kardec ainda vivo, né? Então, nós utilizamos como base essa quarta edição. Vamos utilizar alguns textos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo também, da Revista Espírita, e vamos conversar a respeito desse tema que tanto nos cativa, não é? Então, vamos juntos. E nós, como disse, vamos iniciar pelo livro A Gênese. Logo no capítulo 1 da Gênese, Kardec nos convida a fazer a seguinte comparação. Nós imaginemos um navio repleto de imigrantes, de pessoas de todos os tipos, parentes e amigos das pessoas daquela região. Esse navio parte para um destino longínquo e durante esse trajeto, esse navio se perde, não se tem mais notícia dele, e os que ficaram acreditam que estão todos mortos. O luto toma conta daquela comunidade, as pessoas se entristecem, choram pelos seus mortos, sendo que esses viajantes
chegaram a uma terra longínqua, terra abundante, próspera, fértil, e lá vivem sobre um céu belo, tendo dias venturosos, sendo que os que ficaram desconhecem esse fato. Até que um dia, um outro navio aborda essa terra, e lá chegando, encontra os sobreviventes sãos e salvos. Quando as pessoas que estavam nesse segundo navio tomam ciência dessa situação e partem novamente em viagem, essa notícia se espalha rapidamente e acaba por chegar à terra de onde partiram os viajantes. E aqueles que tinham os seus parentes, os seus amigos, tidos como mortos, se alegram, porque falam: nossos amores, nossos queridos não estão perdidos. E eles passam a se comunicar, não podem se ver, mas trocam mensagens, trocam afetos, e aquela tristeza do luto se substitui por esperança e alegria. Assim, meus irmãos, é uma singela comparação que Kardec nos traz, mas que serve para ilustrar a revelação espírita, né? A revelação espírita chega como esse segundo navio, né? Que traz a notícia da sobrevivência daqueles afetos, daqueles parentes, daqueles amigos. E essa notícia, ela é consoladora. Ela traz a esperança. Ela enche aqueles corações novos de ânimo, porque eles passam não só a ter ciência da vida e da felicidade, da permanência da existência daqueles seus afetos, como eles têm a dádiva de poder também se comunicar com eles, mesmo sem poder se ver. Então, a gente vê que a doutrina espírita é como esse segundo navio, né? Que traz essa boa notícia, essa boa nova da sobrevivência dos que partiram, e que a sorte deles, né, já não é mais desconhecida. Já se sabe qual é o destino, e ao termos a revelação espírita, sabemos tanto o destino e a situação daqueles que partiram antes de nós, como também saberemos o destino de nós próprios, né, quando fizermos a nossa passagem. O livro O Céu e o Inferno também é muito rico de experiências, né, nesse sentido. A primeira parte do livro O Céu e o Inferno traz a parte da doutrina, e a segunda parte são só mensagens dos espíritos relatando a situação que eles se encontram no plano espiritual. E é através dessas notícias que a humanidade desencarnada traz para a humanidade ainda encarnada, são essas notícias que servem de base para a elaboração da doutrina, né, que está lá no livro Céu e Inferno, outro livro também das obras fundamentais do Espiritismo, de Allan Kardec, que precisamos conhecer, né? Então, o Espiritismo, né, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca, né, quando nós tomamos a consciência da existência desse mundo, é toda uma revolução. São leis novas que passam a surgir, uma nova compreensão do mundo, né, que nós passamos a ter. E Kardec nos diz, né, que por conta disso, a revelação espírita ela tem um verdadeiro caráter de revelação científica também, né? Porque é um conhecimento até então desconhecido que chega à humanidade. Eu vou colocar aqui para vocês um trechinho da Gênesis para que a gente possa ilustrar aqui o que a Gênesis nos traz nesse sentido. Então tá lá, Kardec no capítulo 1, né, no item 12, esse capítulo 1 é interessantíssimo, né, para quem já leu, vale reler, né, para relembrar e para reaprender essas questões. E a doutrina espírita, cada vez que a gente lê, a gente, né, de acordo com a nossa vivência, com a nossa fase da vida, a gente consegue sempre captar alguma coisa nova, né? E para aqueles que ainda não conhecem essa obra, vale a pena estudar a fundo aí o livro A Gênesis, né?
fazendo um comercial aqui, porque realmente é uma obra que me cativa bastante. Então, o que Kardec diz lá? O Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca, no meio do qual vivíamos, sem disso suspeitar, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por conseguinte, o destino do homem após a morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então, como dissemos aqui, né, são conhecimentos novos, toda uma gama de conhecimento, né, de leis até então desconhecidas, né, passamos a ter explicação para fenômenos até então desconhecidos, e passamos a ver que muitas vezes esses fenômenos são regidos por leis naturais, por leis divinas, né, leis de Deus, leis morais também, e através dessas leis morais que nós também vamos ter, assim, uma perspectiva do que será a nossa aventura, a nossa sorte, a nossa felicidade ou infelicidade no plano espiritual, à medida que a gente se aproxima ou se distancia dessas leis morais, é que nós vamos, né, atingir a nossa felicidade, a nossa infelicidade na vida futura. Os parâmetros são outros, né? Enquanto aqui no plano terrestre, muitas vezes a gente procura a fama, o status, a riqueza, né? A doutrina espírita nos ensina que no plano espiritual a nossa felicidade ou a nossa felicidade ou nossa infelicidade está intimamente ligada às nossas virtudes, né? Às nossas conquistas morais que podemos levar conosco, porque a revelação espírita nos mostra que nós somos imortais, nós somos espíritos imortais, que nascemos simples e ignorantes, mas destinados à perfeição e aos mundos superiores, à vivência mais próxima de nosso Deus Pai, a quem a doutrina espírita também, né, nos ensina que Deus é um Deus bom, um Deus de infinita bondade, né? Soberanamente justo e bom, é o que a doutrina espírita nos ensina. Nos ensina que a comunicabilidade com o mundo espiritual é uma verdade, que há a pluralidade dos mundos habitados, que há a pluralidade das existências, que é através dessas existências, dessas vivências, desses aprendizados que nós vamos tendo ao longo dessas diversas encarnações, é que vamos, né, passando pelas nossas provas, as nossas expiações e adquirindo nossas virtudes, os nossos erros, os nossos acertos, mas sempre caminhando, pois a evolução e a felicidade é o nosso destino, não é, meus irmãos? Então, vamos seguindo aqui. A gente já começou falando da revelação espírita, né? Mas, antes da revelação espírita, nós tivemos outras revelações. Aliás, Kardec nos diz, né, que todas as religiões tiveram os seus reveladores, né? Tiveram seus reveladores. Leon Denis também, né? Ele nos diz, né, que, na verdade, todas as religiões, né? Todas as religiões verdadeiras, as filosofias profundas, né? Nos levam ao mesmo destino, né? Vou compartilhar também esse texto aqui para a gente ler, que é bem interessante. Então, eu trouxe aqui 2 textos que ilustram isso. Um do capítulo 1, item 8 da Gênesis, né? Onde Kardec nos diz que todas as religiões tiveram seus reveladores, que, embora estivessem longe de conhecer toda a verdade, tinham sua razão de ser providencial, porque estavam adequados ao tempo e ao meio que viviam, as peculiaridades dos povos aos quais falavam e aos quais eram relativamente superiores. Então, mesmo que sejam revelações parciais, que não sejam revelações completas, eram revelações que traziam novidades, novos conhecimentos, conhecimentos superiores aos que tinham até então, né? E Leon Denis nos diz também que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda, encontra sua origem e se resume nestas fórmulas: o exame interior, a introspecção, a emancipação dos elos materiais, a firme vontade de melhorar-se, a união com Deus, em espírito e em verdade. O resto, doutrinas, cultos, rituais e práticas, é apenas a vestimenta exterior que oculta
aos olhos do povo, a alma das religiões. Então, aqui, né, a gente está falando da nossa revelação espírita, mas temos, né, que ter esse olhar para as outras revoluções, as outras revelações, me perdoe, as outras revelações que vieram antes, né, e que todas elas, né, sucessivamente, ao longo dos tempos, trouxeram avanço para a humanidade, tanto, né, o avanço moral, no caso das revelações, né, filosóficas, religiosas, como também as revelações científicas. Kardec, na Gênese, nos diz que muitas vezes as revelações científicas, elas também provêm da solicitude de Deus com as suas criaturas, porque conhecimentos que a humanidade, por si só, levaria muito tempo, né, para conseguir, para galgar aqueles estágios, para obter aqueles conhecimentos, muitas vezes os seres encarnados, através de inspirações ou até de revelações diretas mesmo, eles recebem aquelas intuições, aqueles conhecimentos e, às vezes, até de uma forma inconsciente, trazem aquelas revelações, aquelas novidades, aqueles novos conhecimentos para a humanidade. E isso se dá, né, também por meio das encarnações de espíritos já com maiores conhecimentos científicos, espíritos, às vezes, até de outros mundos, né, que vêm até encarnar na Terra para nos trazer esses conhecimentos, para fazer com que a humanidade evolua, né, num nível, às vezes, mais rápido, de acordo com a solicitude de Deus, com esse cuidado que Deus tem com a humanidade, e temos a certeza que Ele sabe, né, de todas as coisas, e quando é necessário, Ele vai nos dando essas revelações, tanto as científicas, né, quanto as religiosas, para que a humanidade possa evoluir intelectualmente e moralmente também, né? Então, aqui no capítulo 1 ainda da Gênese, o Kardec nos diz o seguinte, que, falando das revelações ainda, né, que a primeira revelação ela estava personificada em Moisés, e a segunda no Cristo. A terceira não está em indivíduo algum. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A primeira revelação, né, de Moisés, a revelação de Moisés vem principalmente com o seu decálogo, né, com os 10 mandamentos, que são instruções diretas, toda a lei de Moisés, muito baseada na justiça e na crença do Deus único, né? E um povo ainda muito embrutecido, muitas vezes politeísta. Então, Moisés consolida essa ideia de Deus único e traz uma série de leis, né? Ligadas muitas vezes à justiça, ao ordenamento daquelas sociedades, daqueles povos, para que eles pudessem também avançar. Sendo que ainda naquela época, eles tinham a ideia de um Deus único, mas um Deus ainda muito, muitas vezes, punitivo, né? Um Deus severo, um Deus dos exércitos, parcial, muitas vezes, que defendia um povo em detrimento dos outros, né? Essa era a cultura que se tinha, então. E na segunda revelação, a segunda grande revelação, né, como vimos, tivemos muitas revelações ao longo do tempo, né, vem o Mestre Jesus, que principalmente nos traz uma outra visão de Deus. Ele já não traz esse Deus punitivo, esse Deus, né, que protege os povos nas batalhas, em detrimento do outro. Ele nos traz a ideia do Deus Pai. Ele chama Deus de Pai, carinhosamente nos ensina a chamar Deus de Pai, uma relação próxima com Deus, um Deus amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que acolhe. E também Jesus nos traz a novidade de falar da vida futura. Ainda fala por meio de parábolas, né? Porque era a condição que a humanidade podia receber aquela revelação à época, pelo conhecimento intelectual e moral que tinha, e Jesus mudou, né? Tanto é que passamos a contar o tempo antes e depois dele, porque ele traz uma verdadeira revolução com seus ensinamentos, né? Uma revelação, nesse caso, uma revolução também de ideias, né? Através dessas questões que já citamos aqui.
E traz também, né, Jesus, o conceito da fraternidade universal, né? A ideia de que todos nós somos filhos do mesmo Deus e por isso devemos amar-nos uns aos outros, né? Devemos tratar-nos como irmãos, porque é dessa forma que avançaremos todos juntos em direção ao reino de Deus, que ele tanto nos falava, né? Um reino de amor, de caridade, de fraternidade, que todos nós aspiramos, né? Então, seguindo ele, e Kardec nos fala que a terceira revelação ela já não está personificada, né? Como esses outros reveladores que falamos que tivemos ao longo do tempo, né? Antes e depois de Jesus também. E Jesus já nos dizia, né, que chegaria um tempo em que essas coisas que ele nos falava ainda por parábolas, essa ideia da vida futura ainda não tão concreta, né? Porque Jesus sabia que não teríamos, né, meus amigos, como entender essa mensagem naquela época. Então, ele nos diz que futuramente viria o Consolador, né, que nos explicaria todas essas coisas. E aqui Kardec nos diz que essa revelação, diferentemente das outras, né, a revelação espírita ela não está personificada em ninguém, porque ela foi feita simultaneamente em vários pontos da Terra, por meio de diversos espíritos, por intermédio, pelo trabalho de vários médiuns, cada um com características específicas, dependendo daquelas mediunidades específicas que se manifestaram ao longo do tempo, e a doutrina espírita vem consolidar, né, esses ensinamentos, essas instruções, mas não há, na verdade, um revelador personificado. O que Kardec fez, nesse caso, foi organizar todo esse material, sistematizar. Kardec, que era um pedagogo, né, fez isso com muita maestria, né, devemos muito ao nosso codificador, ao nosso pioneiro, né, como Leon Denis o chamava, né, o nosso pioneiro do espiritismo, ele que começou, né, o espiritismo, que foi o nosso codificador, né. Então, a revelação espírita, né, nessa sequência, né, em meio a essas revelações que falamos, ela chega num momento em que a humanidade já está com uma maturidade intelectual um pouco maior, né? Então, embora ela tenha sido, né, Kardec tenha vivido na França, a codificação em si, né, tenha sido elaborada na França, essas revelações não personalizadas, como dissemos, elas aconteceram em todas as partes do mundo. Então, havia um fluxo de informações, né? A gente imagina o trabalho, né, que Kardec teve nessa época, né? Hoje, com todos os recursos que nós temos, né, da informática, com toda a evolução tecnológica que temos, imagina Kardec como fez isso na época, por meio de cartas, por meio de viagens, por meio de troca de informações, em que esses vários grupos mandavam esse material, né, para a França, centralizavam. Ali, esse material era organizado, era analisado, era discutido, e havia um movimento de ida e de volta dessas informações, da mesma forma que eles centralizavam, ele era normalmente, novamente, dissipado entre esses diversos centros, né? Então, o espiritismo nasceu dessa forma, dessa comunicação intensa entre esses vários centros, né, onde aconteciam, onde eram recebidos esses conhecimentos, né? E aqui, ainda na Gênese, né, Kardec nos diz: o Espiritismo não descobriu nem inventou esse princípio, né, o princípio elemento espiritual, mas foi o primeiro a demonstrá-lo através de provas irrecusáveis. Estudou, analisou e tornou evidente a sua ação. Ao elemento material, ele acrescentou o elemento espiritual. O elemento material e o elemento espiritual são dois princípios, as suas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel desses dois elementos, facilmente se explica uma multidão de fatos até agora inexplicáveis. Então a gente vê que nessa época, né, na final já do século XIX, né, quando Kardec codifica, né, organiza a doutrina espírita, até então a ciência estabelecida, ela era estritamente afeta
princípios materiais, né? Ela ignorava totalmente o elemento espiritual. Havia uma cisão, né? A gente pode imaginar que se até hoje é difícil a gente falar espiritualidade na academia, nas universidades, a gente discutir, né? Questões espirituais, o elemento espiritual, imagina naquela época, né? E Kardec, o espiritismo, né, trouxe o elemento espiritual, né? Fez essa aproximação do elemento material do elemento espiritual. Mas vamos ver o que Kardec nos diz aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Kardec nos fala um pouquinho sobre isso, sobre a aliança da ciência e da religião. E ele nos diz justamente isso, que elas não são inconciliáveis. E, pelo contrário, isso foi um erro nosso de interpretação, né? E que esse erro de interpretação de não se poder conciliar a parte material com a parte espiritual gerou muita incredulidade e intolerância. Então, vejam bem, meus amigos, esses extremos que Kardec nos diz, que eles geram incredulidade e intolerância, enquanto a aproximação desses dois conhecimentos, eles nos trazem uma nova revelação, uma nova realidade, uma nova visão do mundo e das coisas. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estou falando aqui, não estou botando texto para vocês. Vamos lá, vamos ver juntos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. A aliança da ciência e da religião. Então, Kardec nos diz lá, no capítulo 1, eu não vi destruir a lei. Item 7, o Evangelho segundo o Espiritismo. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Desculpa. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Então, olha que interessante, meus irmãos. É um conhecimento que a gente precisa ter em mente, né? Ele diz que, assim, que a incompatibilidade que a gente julgou, né, e às vezes ainda julga existir, é um defeito, né, de nossa observação, que provém do exclusivismo de um lado e de outro. De um lado e de outro, que ele diz, né, dos que são apenas do lado científico e do outro apenas do lado religioso, sendo que essa questão de religião, quando estamos falando de espiritismo, estamos falando das consequências morais da filosofia espírita e não da religião, instituição, da religião, templo, sacerdócio, dogmas, porque nada disso, rituais, nada disso o espiritismo contempla e não faz parte da doutrina espírita, né? Mas é bom a gente, né, conhecer esses textos, né, o que nos diz realmente Kardec, e não perder de mente que ele nos diz aqui, que não só é possível conciliar, como essa visão de não poder se conciliar já deu origem a muita incredulidade e a intolerância, né? Então, que nós não nos permitamos cometer os mesmos erros, aprendendo aqui com o nosso mestre, né? Kardec. Então, dito isso, vamos prosseguir aqui com o nosso estudo, né? Ainda falando sobre a revelação espírita. Partindo disso, a gente vê que a revelação espírita, ela tem duas características, né, principais. A revelação espírita, ela tem uma característica divina, né, de revelação divina, e uma outra característica de revelação científica. E a gente estranha um pouco, né, quando fala isso, revelação divina, né, parece ser uma coisa, assim, né, estranha o espiritismo, né, de falar em revelação divina, alguma coisa, né, como se fosse um dogma, alguma coisa, mas não é nada disso, gente. Então,
Vamos lá ver o que Kardec nos diz aqui. Ele diz que ela é uma revelação divina simplesmente porque ela veio por meio dos espíritos, independente da vontade dos homens, né? Os fatos e fenômenos espíritas, eles começam a se reproduzir independente da nossa vontade. Eles simplesmente acontecem, né? Até porque são fatos da natureza e sujeitos às leis de Deus, né? Que, como dissemos aqui no início, até então leis desconhecidas, mas que são leis de Deus, são leis naturais. Então ele tem esse caráter de revelação divina por vir independente da vontade do homem, revelada pelos espíritos, logicamente, com a permissão de Deus, né? E refletindo também a solicitude de Deus com as suas criaturas, né? Nos trazendo esses novos conhecimentos. E ela tem o seu lado científico, porque a doutrina espírita, ela delega um papel sempre ativo ao espírita, né? O espírita, ele não é um mero espectador, ele não é passivo, ele tem uma posição ativa, né, nessa doutrina, e até o seu método de elaboração, né, é o método científico. Então, a gente vê que na elaboração da doutrina espírita, a doutrina espírita, ela não parte de teorias pré-concebidas para explicar os fatos. Pelo contrário, ela, diante dos fatos, né, pelas causas, ela remonta os efeitos e pela relação dessas causas e desses efeitos, ela chega às leis que regem esses fenômenos, né? E aí depois, né, observadas, estabelecidas essas leis pelo método científico, passa-se a aplicação, né, e a verificação das suas aplicações e de suas consequências, né? Então, meus amigos, dando prosseguimento a essa questão da revelação espírita, né? Vimos ali que tem essa proposta de Kardec da aliança entre a ciência e a religião, né? E Kardec também nos diz o seguinte, que a revelação espírita, ela não é estanque. Aliás, ele nos diz que nenhuma revelação ela é estanque, né? Nem no conhecimento científico, nem no conhecimento espiritual. Todas essas revelações, elas vêm vindo sucessivamente e uma se apoia na anterior e vai se constituindo um conhecimento gradativo para que o conhecimento da humanidade vá avançando, tanto no lado intelectual como no lado material, né? Então, Kardec nos diz, no livro A Gênese, que o Espiritismo toma o cristianismo como ponto de partida, assim como o cristianismo tomou a revelação de Moisés como ponto de partida, né? O próprio Jesus dizia que não veio destruir a lei, né, mas cumpri-la. E assim também o Espiritismo ele vem explicar passagens do Evangelho do Cristo até então não muito bem compreendidas, ainda pouco entendida pela humanidade. Então vamos ver aqui alguns trechos que trouxe para a gente refletir juntos aqui. Na Gênese, capítulo 1, item 30, o Espiritismo, tomando o seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo, como esse o tomou das de Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. Então, a gente vê aí, né, que Kardec, ele não separa Espiritismo de cristianismo nessa parte, né? Porque ele diz que, que o Espiritismo é uma consequência direta, né, da mensagem das palavras do Cristo. E muitas vezes, né, o Espiritismo traz nova luz às palavras do Cristo, né? Um novo conhecimento sobre o Evangelho de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz também, no item 7, do capítulo 1, esse capítulo, né, eu não vim destruir a lei. Ele diz, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Então, a mensagem é bem clara aí, né, dessa ligação, né, dessa
gradação, dessa sequência que há da revelação espírita, da mensagem do Cristo, assim como a de Cristo teve da de Moisés. E como dissemos, né, muitas revelações, entre elas, essas grandes revelações, e todas vão se encadeando, vão somando, vão agregando para que a humanidade vá avançando, não é isso? Então, a partir de tudo isso que a gente viu, né, o que a gente já pode trazer aqui acerca do caráter consolador, né, da doutrina espírita, né? Porque o nosso tema, no final das contas, é uma pergunta, né? O espiritismo é consolador? A gente já tem assim alguns elementos para ir respondendo isso. Então, a primeira coisa aqui que a gente vê, né, é que aquela ideia vaga da vida futura, né, ela deixa de ser uma hipótese, né? No espiritismo ela se torna uma certeza, né? Aquele reino de Deus que Jesus nos falava, aqui ele é contado pelos próprios espíritos que lá estão, né? No plano espiritual, nos narrando, né? As suas vivências, a sua situação no plano espiritual e nos descrevendo realmente, trocando essas informações conosco, informações que muitas vezes vêm até de espíritos queridos, né, de pessoas que são queridas a nós, e ter essa certeza da sobrevivência deles é muito consolador e muito esperançoso, não é, meus amigos? Então, o Espiritismo também ele define os laços, né, que unem a alma ao corpo, né? Então, aquelas coisas que eram misteriosas, né, do nascimento, da morte, a gente sabendo que somos, né, que nós sabemos que somos espíritos imortais, reconhecemos, né, que temos múltiplas vivências, muitas encarnações e que o nascimento e a morte são etapas desse processo, dessa pluralidade das existências que o espírito goza e que ele não perde a sua individualidade, né? Então, o espiritismo, né, como até falamos no início, né, do livro Céu e Inferno, né, um livro muito interessante também, pelo espiritismo o homem, né, começa a ter também uma visão da sua vida futura, de como vai ser a sua vida futura e do que depende a sua felicidade e a sua felicidade, né, nesse futuro, e ele começa a perceber com mais clareza a justiça de Deus, né? Então, a doutrina espírita nos ensina que depende dos nossos próprios esforços, da nossa observância a essas leis morais, né? A nossa perseverança, ao nosso mérito, ao exercício do nosso livre-arbítrio de uma forma apropriada para que a gente adquira mais rapidamente esses conteúdos, para que a gente ponha em prática o que já aprendemos e assim a gente evolua com maior rapidez, né? Sabemos que todas as almas têm o mesmo ponto de origem, né? Somos todos criados simples e ignorantes e destinados à perfeição, né, meus amigos? Sabemos também pelo Espiritismo que não há criaturas deserdadas, né? Que não há condenações eternas e que felicidade teríamos até se atingíssemos uma aventura no plano espiritual, sabendo que amores nossos estão sujeitos a uma condenação eterna, né? Onde estaria a justiça de Deus, né, meus amigos? Com todo esse conhecimento, ele já vai nos trazendo uma luz, né? Uma esperança, uma consolação, uma alegria de viver, sabendo que nossos amores que partiram antes de nós não estão perdidos, estão vivos e nós essa verdade para nós ela é muito patente, né? Ela não é uma mera hipótese. Para o espírita, a sobrevivência da alma e a sobrevivência, inclusive, dos seus amores e afetos que partiram antes de nós é uma certeza. E também o espiritismo ele nos dá uma consciência, inclusive das desventuras que temos, né? Na nossa vida, na nossa encarnação, né? Porque muitas vezes quando o sofrimento bate à nossa porta, e ele vai bater, né? Ele muito, provavelmente já bateu algum dia, já tivemos uma perda,
já tivemos uma enfermidade, já tivemos decepções, porque estamos, né, meus irmãos, num mundo de provas e expiações. Estamos aqui para aprender, para experienciar e evoluirmos todos juntos, né? Então, trouxe aqui também uma parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem do Espírito Lacordaire. Trouxe só um trechinho, né, para a gente não se alongar muito, porque o tempo não nos permitiria lê-la por completo, mas trouxe aqui esse trecho para a gente ver aqui sobre essa questão do sofrimento, né? Esse capítulo 5, né, essa parte, o bem e o mal sofrer, ele é muito, muito esclarecedor. Então, o Espírito Lacordaire ele nos diz aqui, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha, mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ela já muitas vezes vos disse, ele já muitas vezes vos disse, não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então nós vemos aqui, né, meus irmãos, essa mensagem, né, que o Espírito Lacordaire nos traz e que nos incita à coragem, né, ao bom ânimo, ao sabermos, né, que a luta é difícil, que a tristeza, as decepções, a enfermidade, as perdas, elas vão bater a nossa porta, mas é com coragem, né, é com fé. A prece, né, ele nos coloca aqui, né, que a prece é um instrumento maravilhoso, onde podemos nos ligar diretamente a Deus e a espiritualidade amiga, para que, né, sintonizado com as forças superiores, né, possamos nos equilibrar, ter coragem, ter bom ânimo, né, porque já compreendemos muitas vezes o motivo desse sofrimento. É claro que sofreremos, somos humanos, sofreremos, mas teremos, com a doutrina espírita, né, a noção do porquê sofremos e, ao termos esse conhecimento, a nossa consolação, ela chega também em seu tempo. Então, meus amigos, como dissemos, né, o conhecimento espírita ele vem de forma gradativa, ele não vem de uma vez só, ele não vem completo, né? Então, 2 trechos aqui para a gente acompanhar juntos da Gênese. Deve-se observar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado de uma forma completa. Ele atinge um número tão grande de observações de assuntos tão diversos que exigem conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais. Foi impossível reunir no mesmo ponto todas as condições necessárias. A revelação é feita parcialmente, em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que ela prossegue ainda hoje, uma vez que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos demais o complemento do que obtém e foi do conjunto da coordenação de todos os ensinamentos parciais que a doutrina espírita se constituiu. Então, meus irmãos, o que Kardec nos diz aqui? Que a doutrina espírita ela é gradativa, que à medida que adquirimos aqueles conhecimentos, a espiritualidade, que Deus vai nos dando conhecimentos novos e que o contato nosso com a espiritualidade, esse intercâmbio, né, entre os encarnados e encarnados, esse intercâmbio é contínuo, em que nós vamos adquirindo novos conhecimentos. Temos o nosso porto seguro, né, o nosso alicerce na nossa doutrina espírita, nas obras fundamentais do espiritismo, né, as obras de Kardec, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né, e as outras obras de Kardec também que precisamos conhecer, né, o que é o Espiritismo, Viagens Espíritas, Revista Espírita, que tantos conhecimentos também nos traz, né? Então, mais que o intercâmbio
entre o plano espiritual, né, e o plano material, né, o plano dos encarnados, né, esse intercâmbio ele é contínuo e é uma das maiores consolações que o Espiritismo nos traz. E aqui tem mais uma questão para a gente abordar, já chegando próximo ao nosso final, né? E a gente está falando que esse intercâmbio, né, entre os dois planos é uma das coisas mais consoladoras que o Espiritismo nos traz, tanto por sabermos da sobrevivência dos nossos amores, dos nossos afetos, como também dessa troca constante de conhecimento, de aprendizado que nós temos com a espiritualidade, né? Mas muitas vezes a gente se questiona, mas como é que a gente vai aprender se a espiritualidade nós temos espíritos inferiores, espíritos não tão adiantados, né? Como é que se faz isso? E eu já disse aqui, né, que a gente vendo, né, estudando, vê que as obras de Kardec são o nosso porto seguro, o nosso ponto de partida, o nosso alicerce, né? E a gente conhecendo as obras fundamentais, as obras básicas, né, como alguns dizem também do Espiritismo, né, a gente já tem um bom parâmetro para a gente separar, né, essas mensagens, essas obras, porque, como dissemos, né, o Espírito ele tem um papel ativo. Então, cabe a nós selecionarmos essas informações também, se elas estão de acordo com o Evangelho de Jesus, se elas estão em consonância com os princípios básicos da doutrina espírita, para que nós, ao termos contato com todo esse material, nós possamos ter o poder de selecionar realmente o que nos agrega e o que deve ser deixado de lado. Aquilo que fala ao nosso coração, nós devemos acolher, e aquilo que não faz sentido para nós, que não está de acordo com a mensagem do Mestre, de Jesus, que não está de acordo com a doutrina básica, nós devemos simplesmente deixar passar, né? Então, o caráter, né, essencial dessas manifestações é justamente essa troca. E nós, assim como nós colocamos que muitas vezes não podemos deixar de ler, né, por termos, aqui no plano material, digo, né, obras boas e obras ruins, nós não devemos simplesmente deixar de ler, né, mas, e também assim no intercâmbio com a espiritualidade, não é porque há mensagens que não são boas que nós não devemos ter esse canal aberto com a espiritualidade. Nós devemos, sim, nos preparar para sermos bons intermediários, né? Para que possamos ser instrumentos aptos para a espiritualidade superior e para que tenhamos poder de separação e de seleção dessas informações também. 2 trechinhos que eu trouxe aqui para a gente, um da Gênese e um do livro dos Médiuns, que fala a respeito disso. Primeiro, capítulo 1, item 58, não só os espíritos superiores se manifestam, mas também os de todas as categorias. E isto era necessário para nos iniciar na verdadeira natureza do mundo espiritual e mostrá-lo sob todos os seus aspectos. Dessa maneira, as relações entre o mundo visível e o mundo invisível são mais íntimas, a conexidade é mais evidente, vemos mais claramente de onde viemos e para onde vamos. Esse é o objetivo essencial das manifestações. Assim, todos os espíritos nos ensinam alguma coisa, em qualquer grau de elevação que tenha alcançado. Mas, como eles são mais ou menos esclarecidos, cabe a nós discernir o que há neles de bom ou de mal e tirar proveito que o seu ensino contenha. Ora, todos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem elas não saberíamos. Esse é o trecho das Gênesis que eu falei. E seguindo aqui adiante, trazer um trecho do livro dos Médiuns, né? Eu falei para vocês que esse intercâmbio com a espiritualidade e é uma das coisas mais consoladoras que o Espiritismo nos traz, e quem diz isso não sou eu, é o Espírito de Verdade. Então, eu vou trazer aqui esse trecho aqui do livro dos Médiuns, né? Esse capítulo 27, tem 300, é uma parte que se fala justamente sobre as contradições e mistificações, né? E o Espírito de Verdade nos traz esse ensinamento aqui. A diversidade das comunicações é a prova mais patente da variedade das fontes de onde elas precedem. Aliás,
Os espíritos que pretendem eles ser os únicos que se podem comunicar, esquecem-se de dizer por que não podem os outros fazê-lo. A pretensão que manifestam é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e mais consolador. Então vejam bem, meus amigos, a pretensão, né, de que manifestam é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e mais consolador. Então o que é o que o Espiritismo tem de mais belo e consolador? Vamos lá. As relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros, e que assim estariam para eles sem remissão, perdidos. São essas relações que identificam o homem com seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimi-las é mergulhá-lo na dúvida, que constitui o seu tormento. É alimentar-lhe o egoísmo. Então, meus amigos, muito interessante, né? Esse trecho. E, para a gente finalizar, a Revista Espírita de 1866, ela traz um artigo muito interessante que fala, o nome desse artigo é O Espiritismo sem os Espíritos, e que ele fala justamente sobre esse intercâmbio, né, do caráter, né, consolador que tem esse intercâmbio entre os dois planos da vida, né, e que é um canal de bênçãos que nós temos, que Deus, com a sua bondade, coloca à nossa disposição. Então, para a gente encerrar, meus irmãos, vou colocar aqui esses dois trechos. Tendo os espíritos a liberdade de comunicar-se, independente de seu grau de saber, disso resulta uma grande diversidade no valor das comunicações, como nos escritos. Num povo em que todo mundo tem a liberdade de escrever e onde certamente nem todas as produções literárias são obras-primas. Segundo as qualidades individuais dos espíritos, há, pois, comunicações boas pelo fundo e pela forma, e outras, enfim, que nada valem, nem pelo fundo, nem pela forma. E, novamente, vejam, meus irmãos, cabe-nos escolher. Rejeitá-las todas, porque algumas são mais, não seria mais racional do que proscrever todas as publicações, porque há escritores que produzem vulgaridades. Os melhores escritores, os maiores gênios, não têm coisas fracas em suas obras. Não se fazem seleções do que eles produziram de melhor? Façamos o mesmo em relação à produção dos espíritos. Aproveitemos o que há de bom e rejeitemos o que há de mal. Mas para arrancar o joio do trigo, não arranquemos o bom grão. Então, meus irmãos, o trabalho, né, dessa seleção é nossa. Não vamos perder esse manancial de bênçãos aí. Vamos estudar o Espiritismo para que a gente possa fazer essa seleção, né? E finalizando, um último trecho, meus irmãos, para que a gente não tenha dúvida de que o Espiritismo é consolador. Aqui na Revista Espírita, nesse mesmo artigo que eu citei, que eu vou colocar aqui depois o linkzinho no comentário desse vídeo, para quem quiser ter acesso a ele na íntegra. Esse trecho final diz o seguinte: é nessas comunicações que os espíritos encontram a alegria, a consolação, a esperança. É por elas que compreendem a necessidade do bem, da resignação, da submissão à vontade de Deus. É por elas que suportam com coragem as vicissitudes da vida. Por elas que não há mais separação real entre eles e os objetos de suas mais ternas afeições. É o que nós tínhamos para compartilhar a respeito desse tema. Não há a menor dúvida que o Espiritismo é muito consolador, que é uma bênção em nossas vidas, e agradecemos a Jesus por isso. Desejo muita paz a todos e peço só mais um minutinho de paciência a vocês para que juntos possamos fazer a nossa prece. Pedindo a Deus, nosso Pai de infinita bondade, que nos deu a vida num ato supremo de amor, que nos abençoe, que ilumine a vida de cada um que nos assiste nesse momento. Que Jesus, nosso mestre amigo, esteja sempre em nossa vida e que a espiritualidade amiga nunca nos desampare, esteja conosco em todas as horas, nos inspirando ao bem e à caridade. Senhor, te pedimos por todos aqueles que sofrem nos hospitais, pelas ruas, nos presídios. Olha por eles, Senhor. São tantos em sofrimento. Que nós possamos, através da doutrina espírita, que nos alimenta de esperança e de consolação, nos tornemos a cada dia mais fortes, para que possamos
também amparar aquele que está ao nosso lado. Que ao olharmos para o céu, Senhor, nunca nos esqueçamos de olhar também para baixo, pois pode haver um irmão solicitando que o reergamos, os amparemos e lhes mostremos a beleza da vida, a misericórdia de Deus e a tua bondade infinita. Obrigado por tudo, Jesus. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz, meus amigos. Muito obrigado pela paciência, pela companhia.